Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintelli e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas que quer dar voz a você, torcedor do Fluminense. Fica aí que só está começando o seu Resenha Express. É isso aí, galera. Resenha Express chegando aqui para vocês. Pedir a vocês que não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like. Fazendo isso, você fala para o YouTube que esse conteúdo é bacana, nos ajuda a engajar. Se quer dar mais uma moral ainda, deixa um hype aí nesse vídeo, cara. O hype faz nosso conteúdo ser distribuído para mais pessoas. Às vezes o vídeo não vai tão bem, mas o hype ajuda esse vídeo a ir mais longe. Então, queria agradecer a vocês por essa moral que vocês sempre dão aqui para o Resenha. Nós estamos crescendo muito, principalmente com os vídeos, graças à ajuda de vocês, tá bom? Galera, a noite de ontem foi bastante movimentada. O dia de ontem foi movimentado, né? Mas a noite mais ainda, porque o Netflu fez um debate lá no Netflucast sobre SAF no Fluminense, né? O José Ilan, baita de um apresentador, né? Levou 2 conselheiros do clube para debater. A gente vai falar sobre isso aqui. Mas a gente vai iniciar com outro assunto. A gente vai iniciar com uma notícia boa, né? O GE anunciou que o Fluminense vai estar muito próximo de renovar o contrato do Riquelme Felipe. Isso mesmo. E a gente tem uma informação de bastidor sobre essa negociação, informação que a gente obteve ontem à noite, mas só contextualizando a galera, vou botar na tela aqui o que o GE trouxe, né, sobre essa renovação, para poder também vocês ficarem bem informados. Aqui, ó, o Fluminense encaminha a renovação do contrato de Riquelme Felipe, vem falando que o Fluminense encaminhou a renovação do jogador, e aqui fala um pouco, né, que o jogador tinha vínculo até 2028, o vínculo foi assinado com o atacante quando ele não tinha completado 18 anos, por isso uma nova renovação, assim que o atacante completasse a maioridade, era necessária, né, e que o jogador deve caminhar aí para os próximos dias a sua renovação com o Fluminense. Galera, uma notícia de bastidor que eu obtive ontem à noite sobre esse negócio do Riquelme Felipe com o Fluminense. O que acontece? A renovação ela vinha se arrastando por muito tempo, porque o empresário do jogador, o André Cury, fez exigências ao clube muito parecidas com as exigências que ele já havia feito quando o Cauã Elias estava negociando com o Fluminense. Vocês vão lembrar que o Cauã Elias, o Fluminense teve dificuldade de renovar com o Cauã Elias, porque o empresário queria uma participação maior numa futura venda, né? Negociava-se ali algo em torno de 30%, no fim das contas o Fluminense acabou fechando ali com eles e tudo mais, uma proposta que acabou sendo boa para o empresário e também para o jogador. Dessa vez não foi diferente, o André Cury estava fazendo algumas exigências na venda, muito parecidas com as exigências que foram feitas pelo Cauã Elias. O que acontece? Isso é uma informação que eu tive ontem à noite. O Fluminense se manteve fechado, né? Tinha feito uma oferta, o André Cury não respondeu, e aí o próprio André Cury procurou o Fluminense. E nessa procura do André Cury ao Fluminense, foi fechado um acordo, tá? Eu não sei exatamente, a informação que chegou a mim, assim, que foi dada a mim, que não, o acordo que foi selado entre André Cury e Fluminense para essa renovação do jogador, não foi o mesmo que o Fluminense ofereceu anteriormente, nem foi aquilo que o empresário do atleta queria anteriormente. Foi um novo acordo, muito diferente do que o Fluminense queria inicialmente e muito diferente do que o André Cury queria inicialmente. E aí, o que essa pessoa me passou? A única coisa que ela me disse foi o seguinte: esse novo acordo tem relação com a chegada do Igor Rabelo. Eu falei, então quer dizer que para ter a renovação, o Igor Rabelo era condicionante? Ele falou, não é isso. O Igor Rabelo não era um condicionante para ter a renovação, mas o Fluminense precisava de um zagueiro. O Igor Rabelo é do André Cury. O André Cury é empresário do Igor Rabelo e empresário do Riquelme. Então foram acertadas nas negociações questões envolvendo os dois jogadores. Ou seja, houve negociações na vinda do Igor Rabelo que teve impacto da renovação com o Riquelme. Então a renovação do Riquelme teve impacto com a renovação do Igor Rabelo. Não sei se vocês conseguiram entender. É como se, vamos dizer assim, se pedidos na contratação do Igor Rabelo, contratação do Igor Rabelo,
foram atendidos para que pedidos do Fluminense na negociação com o Riquelme também fossem atendidos. Então teve sim, nessa renovação do Riquelme Felipe, um interesse dentro do jogo, obviamente, no pedido anterior feito na contratação do Igor Rabelo. Eu consegui fazer vocês entenderem? O que eu quero dizer é que o Fluminense só conseguiu fazer essa renovação com o Riquelme nos termos mais apropriados para o Fluminense, porque quando o Fluminense manteve o interesse no Igor Rabelo, foi atendido pedidos do jogador Igor Rabelo, na verdade, do empresário do Igor Rabelo, que no caso é o André Cury. Então teve sim um caso influenciando no outro, segundo essa fonte me passou. Obviamente, tudo dentro de negociação do futebol. O futebol tem muito disso, né? As negociações de futebol, elas são demoradas. Às vezes você faz um pedido de uma coisa aqui que você não quer atender, você usa um outro artifício para conseguir que seja atendido. Então, isso foi o que me passaram sobre essa vinda do Igor Rabelo / negociação com o Riquelme Felipe. Ok, galera? Então, isso é muito importante trazer para vocês. Outra informação importante trazida também ontem é que o Fluminense ficou muito próximo de contratar Joaquim Pereira, Joaquim Pereira, que é um jogador brasileiro. O Joaquim Pereira teve passagem pelo Santos, né? Na última temporada estava no Santos e aí foi transferido para o Tigres, que é o time que ele joga hoje. Segundo o canal Hora do Flu, do meu amigo Thiago Ferreira trouxe para a gente essa informação. O Fluminense ficou muito próximo de contratar o jogador nessa janela. Houve essa possibilidade, quase que esse negócio aconteceu com o jogador. Vou botar na tela para vocês imagens aí do jogador, para você saber quem é. Esse rapaz aí, ó, o Joaquim Pereira, brasileiro. Tá? Então, o Joaquim Pereira, esse jogador brasileiro aí, ele quase foi contratado. O Fluminense tentou contratar o jogador nessa última janela, tá? Mas não aconteceu a negociação, porque o Tigres pediu 6 milhões de euros pelo jogador, tá? Algo em torno de 38 milhões de reais. E por conta desse valor alto, tá? O Fluminense desistiu da contratação do jogador, mas tentou trazer esse jogador aí. Não conhecia o jogador, vi depois nos aplicativos que ele passou pelo Santos, mas enfim. Foi isso, galera. Então trouxemos essa informação aí, trouxemos as informações de bastidores da negociação com o Riquelme Felipe, e a gente vai falar aqui rapidamente o resumo aqui do ótimo podcast ontem, do Netflucast. Assistam lá o Netflucast. Nós vamos colocar o link aqui na descrição para vocês também poderem clicar e assistir. O Ilan levou lá ontem 2 conselheiros do Fluminense para debater, né, a questão da SAF no clube. Tá? Um conselheiro de apoio à gestão Mário Bittencourt e um outro que é oposição ao Mário Bittencourt, que é o André Moran, do grupo Tricolor de Coração, ele que fez parte há muito tempo, né, do grupo de apoio ao Mário, mas que agora não faz mais. Eles foram lá para debater a SAF do clube. E teve um momento muito importante do debate em que o Ilan perguntou sobre Mário Diciol, o que eles achavam. Vamos dar uma reagida rápida aqui nesse debate para a gente ver o que eles falaram sobre essa parte do Mário Diciol. Essa para mim foi a parte mais emblemática do debate. Vamos dar uma olhada aqui o que foi dito aí por ambos aí. O Gilberto Cornélio, que é o conselheiro que apoia o Mário, vai falar agora aqui sobre isso e depois o André Moran vai falar. Mário Diciol, o Gilberto Cornélio, o que você acha? Ele é base de apoio ao Mário. Vamos ouvir o que ele falou aqui depois o André Moran. Mas ele está perguntando especificamente sobre o Mário ser CEO. Essa é a pergunta que a gente recebeu. Tá certo. Qual é a sua opinião? A minha opinião sobre o Mário ser CEO, eu acho complicado também, entendeu? Mas quem entende hoje em dia mais do Fluminense? Eu acho complicado também, foi ótimo, né? Porque claramente há um conflito de interesse. Então aqui o Gilberto está claramente dizendo, é complicado, né? Mas vamos ver o que ele fala aí. Do que o Mário. Ninguém. Você pode achar que fulano, ninguém tem. O Mário hoje sabe tudo do Fluminense. Entendeu? Ele tá ali, ele convive o dia a dia, ele negocia tudo.
Então, ele está inteirado em todos os assuntos, tudo que se fala, que respira, gestão e balancete, tudo é o Mário. Então, quem seria a pessoa mais adequada para estar ali junto à gerência, junto à administração total? Eu não vejo outra pessoa que não seja o Mário. Ah, é antiético porque ele é presidente? É um assunto realmente que é delicado. É delicado. Mas eu É um assunto que é delicado. Sensacional essa aqui do André Moran. Vamos lá, vamos continuar. não vejo outra pessoa. O CEO vai ser o André Esteves? O que o André Esteves sabe do Fluminense? O que ele entende do Fluminense? Ele vai ser o CEO da SAF e vai discutir os assuntos com o Mário. É óbvio que o Mário, sendo CEO, ele não vai ter a decisão final. Entendeu? A decisão final vai ser dos investidores, da maioria. Claro que o Mário vai ter um peso. Então, respondendo à resposta do Eurípides. que fez, eu acredito e acho que o nosso melhor indicação hoje em dia para ser o senhor seria o Mário. Ah, mas ele é presidente. É delicado, mas eu acho, honestamente, ele seria o Eu não aguentei, essa foi muito boa. mais. Moran, Galera, ele faz aqui uma análise técnica do conhecimento que o Mário tem do Fluminense. Ele reconhece que é antiético, mas ele reconhece que tecnicamente ele tem, mas ele acha que a parte técnica está acima da parte moral. Isso é uma discussão, né? Será que a parte técnica está acima da parte moral? É uma discussão importante a ser travada, mas quem tem que escolher realmente é o dono, mas assim, é muito complicado pensar em negociar uma SAF desse jeito, mas vamos ver o Moran falando aí. Bom, esse assunto é tão polêmico e difícil de falar em pouco tempo. Bom, vamos lá. Vou começar aqui falando um pouco sobre o que ele acabou de falar. O Mário é o melhor gestor para o Fluminense nesse momento que vai virar SAF? Talvez sim, talvez não. Que o Mário conhece muito de Fluminense, é óbvio que conhece. Já foi vice-presidente jurídico, já foi vice-presidente de futebol, já foi diretor de futebol, já foi presidente do Fluminense, está sendo, né, por 6 anos. Mas ele não é o único no mundo que entende de futebol. E o momento que o Fluminense viveria caso se tornasse SAF é um momento que ultrapasse muito os muros de Laranjeiras. O Fluminense tem que crescer. O gestor, o CEO, não é só entender de futebol. E convenhamos, o Mário ganhou uma Libertadores, foi bicampeão carioca, ganhou uma Recopa, mas ano passado quase caímos, né? Contratações boas, contratações ruins, isso faz parte do futebol. O saldo dele, pelo menos nos últimos anos, é positivo, sem dúvida. Mas isso não quer dizer que ele seja o melhor. Você tem, por exemplo, o Leonardo, que é um profissional brilhante, que está agora, acho que no Paris Saint-Germain, né? Com passagens e experiências valiosas pelo mundo afora. Você tem o Raí, nós temos o Ricardo Gomes, manager, Bem lembrado. tricolor. Né? Então o Mário não é a única opção, não. Agora, respondendo sobre o conflito de interesse. O conflito de interesse não é só do Mário, não. O Mário é uma ponta. Vamos lá. Para começar, o processo com o BTG, desde o início, o BTG foi contratado para fazer um raio-x das finanças do Fluminense, trazer um modelo adequado para o Fluminense para os próximos anos, que poderia ou não ser SAF. Inclusive, inicialmente, nem seria SAF. Depois passou para a SAF minoritária e finalizou com a SAF majoritária, né?
Agora, pior do que isso, nunca foi falado, aliás, no Conselho foi falado várias vezes que o BTG não seria comprador. Bem lembrado. Isso foi falado várias vezes. Bem lembrado. O BTG não seria o comprador. Então, como que pode quem está avaliando, quem está fazendo todo esse estudo, toda essa análise financeira do Fluminense, atribuindo valor ao Fluminense, fazendo valuation do clube, esse banco BTG que avaliou o Fluminense, sabe-se lá em quanto, que isso também até agora a gente não sabe, às vésperas de uma votação da SAF, a gente não sabe por quanto o Fluminense foi avaliado, não sabemos nada sobre esse estudo. Eu não vi uma página sequer desse estudo. Não sei nem se é bom ou ruim. Imagino que seja bom, né, o BTG? Mas como pode quem estar avaliando estar comprando? Ah, mas não é o BTG que está comprando. Eu acho que isso aí foi perfeito. Foi perfeito. Como pode alguém que está avaliando estar comprando? Acho que o Moran fechou aí a tampa. Perfeito, exatamente isso. Bem colocado pelo Moran. E é isso, galera. Eu acho que o debate foi muito bom. Eu recomendo vocês assistirem. Foi um debate de alto nível, excelente mesmo. E você só tem a ganhar conhecimento vendo esse debate aí. Espero que tenha conseguido trazer um pouquinho aqui para deixar um gostinho para vocês ir lá no Netflix assistir. Esse foi o Resenha Express. Saudações tricolores. Hoje tem pós-jogo da seleção brasileira, hein? 11h30 da noite estarei aqui fazendo um pós-jogo Brasil e Chile. Espero vocês. Forte abraço. Valeu.